Amados, é com muita alegria que nós... Pode chegar mais para cá, gente. Aqui não cai, não. Pode chegar mais para cá. O pessoal não fica muito. Muita alegria, nós estamos aqui diante do Senhor, juntamente com a família do Gael, do Jardim, sua esposa, seus 2 filhos, para podermos apresentar o Gael ao Senhor. Como nós sempre falamos, irmãos, a igreja de Nova Vida, ela não batiza crianças. A gente sempre repete isso, dando essa ênfase, porque o batismo é para a remissão de pecados. E o Gael ainda não tem pecado. Ainda não tem o conhecimento entre o certo e o errado, entre o bem e o mal. Então, por isso, ele não precisa participar agora desse momento de batismo. Entenda bem, nós não criticamos assim, com esta prédica, com esta fala, aqueles que o fazem. Cada um tem o seu entendimento, mas o nosso entendimento, quanto Igreja de Nova Vida, é que o batismo é para a remissão de pecados. Portanto, quando ele estiver com a sua consciência, com clareza, com a sua convicção daquilo que é certo e o errado, ele já pode tomar a sua decisão junto ao batismo. Mas eu quero dizer para vocês que pesa sobre a família uma grande responsabilidade. A responsabilidade de criar Gael no caminho do Senhor, no caminho que ele deve andar, com oração, com cânticos, com ministrações. Quero dizer para você, Jardes, e para a sua esposa, que vocês são autoridades sobre o Gael. Então, em qualquer circunstância, vocês podem pôr as mãos e ministrarem sobre a vida do Gael. Vocês são autoridades espirituais concedidas pelo próprio Deus, que proveu a vocês o nascimento do Gael. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Então, cuidem bem desta herança, que vocês realmente consigam encaminhá-lo naquilo que verdadeiramente fará toda a diferença na vida deles e na vida de vocês, quanto famílias. Os tios, os avós, também têm esta grande responsabilidade, esta grande incumbência de ajudar o casal na condução e da administração da vida do Gael. Amém? Então, eu queria pedir você... Não, eu vou pedir a Tainá mesmo para levantar. Queria convidar a igreja a se colocar de pé, estender as mãos para cá. Vou tocar no Gael só uma vez. Põe a mão sobre a testa dele, por favor. Jardim, chega para cá. Põe a mão sobre ele aqui. Senhor, nós estamos aqui como igreja, como vozes proféticas, em gratidão a Ti, Senhor, cumprindo aquilo que a Tua palavra ordena. O Teu Filho Jesus, Senhor, ele foi circuncidado ao 8º dia. Mas passados os dias da purificação, o casal, Senhor, de paz, que o Senhor os concedeu, Maria e José o levaram ao templo para serem apresentados ao Senhor. E esta família, nesse momento, traz o Gael diante do Teu altar. E nós, como igreja, Senhor, queremos pedir a bênção do Senhor que enriquece sobre a vida de Gael, do alto da cabeça à planta dos pés, que ele seja selado por Ti nesta manhã. E que através da unção do Senhor, que nós cremos que ocorre nesse momento, cadeias e grilhões sejam quebrados, projetos malignos das trevas sejam frustrados, que a cura do Senhor perpasse por todo o corpo de Gael, nas áreas que só o Senhor é poderoso para tocar. Que ele receba nesta manhã, ó Deus, o Teu bálsamo de cura, que o milagre do Senhor se estabeleça na vida do Gael, frustrando toda palavra contrária, frustrando toda palavra humana, mas estabelecendo a Tua palavra que é eterna, que é cura, que é espírito e vida.
Nós assim apresentamos o Gael, Deus, apresentamos todos os seus dias que o Senhor já conhece em sua mão, e nós queremos pedir, ó Deus, que o Senhor o fortaleça, que o Senhor o conduza em vitória, que o Senhor o capacite, que o Senhor firme os seus passos, e que ele, Deus, na autoridade do nome de Jesus, seja um vaso de bênção em tuas mãos, seja um vaso de bênçãos para toda a sua casa e toda a sua família. Quero pedir que a sua família seja instruída por ti, para que nos tempos de vida do Gael nesta terra, sejam, ó Deus, cada um deles, usados por ti, para conduzirem o Gael no caminho que ele deve andar. Sobre eles eu peço a tua bênção, a sabedoria do Senhor, e apresentamos Gael a ti, Senhor, como propriedade do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Se você crê, diga amém. Amém. Vocês podem se assentar, amados. Nós vamos fazer uma breve reflexão, o fechamento da Escola Bíblica Dominical. Eu queria que você abrisse a palavra de Deus em Tiago, o capítulo é o 1. A partir do verso 12. Nós seremos bem breves, irmãos. As citações foram algumas anotações que eu fiz da própria aula que eu recebi, da ministração que eu recebi, junto aos homens ali, na pessoa do irmão Wellington. Então a Bíblia vai dizer para nós, irmãos, que bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação. Tiago 1, 12. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Amados, no finalzinho da ministração, com os homens ali, o irmão Wellington fez uma alegoria muito interessante, muito pertinente. E ele utilizou no final, mas eu quero utilizar logo no início desta breve meditação. Quando nós sentimos alguma dor, e essa dor nos incomoda por algum tempo, nós somos então levados a procurar o auxílio de um profissional, de um médico. E quando chegamos lá, o médico pergunta: o que te trouxe aqui, como posso te ajudar? Então, nós relatamos ao médico aquilo que nos aflige, aquilo que nos faz sentir tal dor, ou algo que nos, de fato, incomoda. Então, o médico, ele nos examina, nos passa alguns tipos de exames, nós fazemos aqueles exames e levamos até o médico. Então, de posse daqueles exames, ele lê, então ele faz o diagnóstico. Nos passa algumas medicações, nós então tomamos aquelas medicações e, passado um tempo, a gente volta para o médico para fazer outra avaliação de como aquilo aconteceu, como aquilo que se sucedeu e qual foi o progresso que nós tivemos. Então, irmãos, uma vez detectado aquele diagnóstico, uma medicação nos é prescrita. Mas nós só saberemos, irmãos, daquela medicação ou tratamento que nós devemos seguir, um momento em que nós sentimos a dor e de maneira muito sublime e sincera nós expomos aquele tipo de dor. Então o irmão Wellington também dizia, irmãos, que Satanás, ele é um grande articulador. Ele é uma pessoa que tem uma artimanha sagaz e sutil e bastante astuta.
E ele é aquele que arma o laço do passarinheiro. Por isso que a expressão do Salmo 91 é que o Senhor vai nos livrar ao cortar o laço do passarinheiro, porque Ele nos conhece, irmãos, Ele conhece o nosso dia a dia, e Ele mapeia e sabe das nossas fraquezas. E como a função tríplice dele é matar, roubar e destruir, a intenção dele é roubar a nossa alma e nos tirar da presença de Deus. E o irmão Hélito falava algo muito interessante, que é difícil muitas vezes nós admitirmos, mas nós somos tentados pelo objeto da falta de caráter ou uma falha que existe nele. Alguma coisa que nos seduz, alguma coisa que nos tenta. E quando o irmão Hélito falava ali, nós abrimos um leque sobre as nuances da tentação. Alguns irmãos partilharam conosco ali algumas experiências que tiveram. Eu até anotei aqui, irmãos, alguns lugares onde geralmente somos tentados. Primeiro lugar, irmãos, é no trânsito. O trânsito é um lugar, quem dirige aqui sabe o que eu estou falando. O trânsito é um lugar onde nós somos tentados todos os dias. Aquele abençoado que está atrás de você, piscando para você sair, você sai, aí ele entra a 10 metros à sua direita. Aí tu fala, cara, para isso que esse cara está piscando e o cara está buzinando. Ou ele entra à direita e quando você pensa que ele vai prosseguir, ele para do nada, tu tem que segurar. Irmãos, é algo que nos tenta a tomar uma atitude fora dos limites que Deus estabeleceu para nós, como cristãos. É você estar na rotatória e você sabe que a preferência na rotatória é sua, e o cara que vem na outra mão, ele não quer saber que você está na rotatória, e ele entra, irmãos, o trânsito é algo terrível. Então a gente precisa ter muito cuidado, porque nós somos tentados em abençoar aquela pessoa. O vizinho. Não, Ranieri. O vizinho. Aquela bênção. Coloquei aqui um parente. Uma abordagem policial. Irmãos, são várias nuances, são várias situações que nós passamos, que elas tendem a nos levar a cair nessa tentação. E a oração que o papai nos ensinou, primais, quando orares, orarei assim, a gente sabe que é a oração do Pai Nosso, e lá no finalzinho ele fala, não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E o irmão Hélito falou aqui que o objeto da tentação é externo, é algo que está fora, mas ela acontece primeiramente aqui dentro, irmãos, com aquilo que a gente vê, com aquilo que a gente cobiça, com aquilo que a gente deseja. É uma caneta que não pertence a mim e a ti, mas ela está ali. Aí Satanás fala assim, se você não pegar, outro vai vir pegar, e vai pegar. Se você não levar, outro vai vir e vai levar. Vai lá, seu bobo, pega. Você não gostou? Tem gente, irmãos, que vai olhar aquilo ali e vai passar de largo e falar, não é meu e acabou. Mas tem gente que vai ser enredado por aquela cobiça e vai lá e vai pegar aquela caneta. Porque Satanás conhece as nossas fraquezas, e nós, irmãos, conhecemos as nossas fraquezas. Se nós conhecemos as nossas fraquezas, irmãos, como fala a lição, Satanás, ele estava ali no deserto, e a Bíblia diz que o Espírito de Deus conduziu ao Senhor Jesus ao deserto para ser tentado por Satanás. O Senhor foi conduzido pelo Espírito de Deus ao deserto para ser tentado. E as tentações que ele passou ali, irmãos, elas são peculiares no nosso dia a dia. Ali, o Senhor Deus, o Pai, levou Jesus para experimentar o seu coração. E quando nós passamos, irmãos, foi nos dito ali, por algum tipo de tentação,
é para que ao final dela nós venhamos, na verdade, a nos conhecer, saber quem somos, se estamos preparados para passarmos por aquele momento ou não, e se nós chegarmos à conclusão, após fazer esta autoanálise, de que nós não estamos preparados para aquela situação, viver e passar, pedir ajuda ao Senhor, irmãos, para sermos fortalecidos nele, para que a gente não faça aquilo, para que a gente não tome mais aquela atitude. E uma coisa que eu estava pensando, o irmão Elton falou ali na hora, é sobre uma palavra a mais. Passamos, às vezes, por algumas situações e nós somos tentados a falar além do que a gente precisava falar, irmãos. Vem a palavra, a gente às vezes não tem aquele autocontrole, a gente vai lá e pá, fala. E uma vez que falou, irmãos, ela pode causar ruína, ela pode causar destruições e causar proporções incalculáveis dessa destruição. Então, irmãos, a tentação, ela não é somente por aquilo que você está vendo ali, que está facinho. Não, irmãos, ela abre um leque. Estar aqui no púlpito pode ser uma tentação para mim e para muitos. Os elogios que vêm, eu prego melhor que o pastor Fred, eu prego melhor que a pastora, eu prego melhor que o pastor Carlos, eu prego melhor que a pastora Eliane, eu sou o cara, eu conheço tudo. Irmãos, se nós não tivermos, irmãos, ligados, e que a glória dele, que nós somos apenas barro, como o irmão Hélito falou, quem gostaria aqui de ganhar de presente de Natal um caminhão de barro? Quem gostaria, irmãos? Parei lá na frente da casa do Edson. Vamos usar o Edson, que o Edson estava lá. Esse pastor falou, Edson, trouxe algo tremendo para você. Um presentão, literalmente. O que, Edson? Um caminhão de barro. Quem quer um caminhão de barro, irmãos? Só se você estiver fazendo alguma obra e você precisa daquele momento de aterramento, ele é bem-vindo. Mas geralmente ninguém quer um caminhão de barro. Irmãos, a gente não pode esquecer que a nossa essência é barro. Éramos alguém que ninguém queria, mas apareceu um oleiro santo que pegou aquele barro e foi formatando, e foi formando, e foi esculpindo, fez um boneco e depois ele soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Aí nós passamos a ter valor, irmãos. E ele, depois de nos fazer como vaso, ele deposita dentro desse recipiente o seu Espírito Santo. Somos vasos de barro, mas temos dentro de nós um tesouro particular. Então, irmãos, o que nós precisamos, para a gente fechar, é ter esta autocrítica. É fazer uma avaliação de como nós nos portamos frente a diversos tipos de situações que podem ocorrer nas nossas vidas. No púlpito, na família, no trabalho, naquilo que você tem, naquilo que você possui. A gente precisa ter consciência de que a gente precisa estar dentro do limite estabelecido por Deus. Quando Jesus foi tentado a transformar pedras em pães, Satanás sabia que ele estava 40 dias ali, portanto, estava com fome. E ele poderia falar qualquer coisa, mas ele apela para a fome. Se tu és o Filho de Deus, transforma a pedra em pães. Mas como o Senhor Jesus sabia que ele estava no limite estabelecido pelo Pai, e que ele deveria, com aquela atitude, glorificar o Pai, ele disse, não, seu cabeçudo, chifrudo dos infernos. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Tá, beleza, mas olha só, vem aqui. Olha só os reinos da terra. Tudo é meu. Tudo isso te darei, se você simplesmente me adorar. É só uma adoraçãozinha, Jesus. É só você se ajoelhar aí, está tudo certo, é teu. Como o irmão Hélito falou, você está aí, ó, colado junto com o Pai, vamos fazer uma parceria aqui, pô.
Aí Jesus diz: não, somente ao Senhor teu Deus adorarás. A adoração vem somente para o Senhor. E depois ele, com uma atitude inconsequente, ele desafia o Senhor Jesus tomar essa atitude inconsequente e ir até o ponto mais alto e se precipitar, porque ele usou a palavra dizendo, porque a Bíblia diz que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito. Irmãos, perceba que Satanás usou a palavra distorcida para tentar persuadir o Senhor a cair em tentação. Mas o Senhor diz, não, porque está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Então, irmãos, nós precisamos ter isso em mente, conhecer as nossas fraquezas, saber que temos um limite estabelecido por Deus e que a tentação, irmãos, ela vem vestida, adornada, com tudo aquilo que a gente deseja e cobiça. E a Bíblia diz lá em Tiago que uma vez que isso nos atrai e seduz, e essa cobiça toma forma e é consumada, ela traz para nós morte. E as consequências, irmãos, são catastróficas. O irmão Hélito falou sobre o rei Davi, que ele olhava e dizia, eu sou o rei. E aquela mulher bonita, Batseba, toma banho frente ao palácio, e ele olha, ela seduz, e ele cobiça, e ele traz aquela mulher para o palácio, a toma para si. Foi só um pegadinho, foi só uma pecadinha, foi só uma pegadinha, como diz o pastor Genesi. Mas aquilo trouxe consequências terríveis para a vida de Davi. O Senhor disse para ele, por conta disso, a espada jamais sairá da tua casa. Foi perdoado? Era um homem segundo o coração de Deus? Sim. Mas ele teve que sofrer as duras consequências de ter cedido àquela tentação. Então, irmãos, somos curados pelo Senhor. Às vezes a gente quer falar demais, irmãos. Controle a língua, controle os impulsos. Respira uma, respira duas, respira três, respira 10. Para que de fato, de verdade, a gente não seja tragado por Satanás. Ele sabe das nossas falhas. E os laços, eles são jogados justamente com o propósito de nos laçar, nos envergonhar e nos tomar para si. Mas pertencemos ao Senhor. Somos pessoas equilibradas, amém, irmãos? Então a gente precisa ter cuidado, sofrer o dano. É fácil, irmãos? Mas o Senhor Jesus não disse que seria. Cabe a nós dominar. Lembra do que ele falou para Caim? Caim, você está aí com inveja do teu irmão. Você está querendo projetar o mal contra o teu irmão. Eu te conheço no íntimo aí, Caim. Olha, o pecado está à tua porta, mas a ti, Caim, convém dominá-lo. Caim não dominou e foi lá e matou o seu irmão Abel. Irmãos, por causa de uma falta de domínio, de um controle, nós podemos matar o nosso irmão. Podemos, é verdade. Palavras matam, irmãos. Desprezo também mata, irmãos. Com certeza. A falta de reconhecimento também mata, irmãos. Então a gente precisa ter esta consciência em nós. Amém, queridos? Que o Papai do Céu continue a nos abençoar. Que Ele continue a falar aos nossos corações. Vamos ficar de pé para a gente ir para casa. Nessa ministração que está em Mateus 4, nos mostra que nós temos em Deus todos os recursos que a gente precisa para fugir da tentação, irmãos. Os recursos, eles são provenientes de Deus,
Mas como a gente vai obter esses recursos? Conhecendo aquilo que Deus quer para nós. Conhecendo aquilo que Deus espera de nós. Então, irmão, se você conhece algo dentro de você que ainda é uma falha no caráter, que te torna propenso a ceder a algumas causas, é o momento de você ouvir o diagnóstico médico através da palavra, tomar esta medicação prescrita pelo Deus da tua vida, pelo Senhor da tua vida, e ser curado disso, irmãos. Todos nós temos alguma área da nossa vida que nos tenta, que nos provoca, que nos chama a atenção, que faz a gente querer e possuir aquilo, que muitas vezes pertence a outro, pertence a outra, mas a gente quer para nós. Nós estamos dentro de um limite estabelecido por Deus, temos nele todos os recursos para a gente vencer essas tentações, que é um leque. A gente pensa que é algo somente material, mas muitas vezes está aqui dentro de nós. Uma posição, um cargo, um status, uma vontade de ser reconhecida, uma vontade de ter elogios, uma vontade de ser notado, de ser notada. E isso começa a nos envaidecer. Aí Satanás fala: oh, é isso que eu queria. Não esqueça que o orgulho, a soberba e a vaidade fez Lúcifer ser precipitado ao mais profundo abismo, irmãos. Então, o Senhor Jesus, o nosso mestre, o nosso exemplo, ele sendo Deus, irmãos, ele veio sob a forma de um bebezinho. E ele ficou no hotel 5 estrelas mais top da época. Foi isso, irmãos? Não. Maria deu a luz ao nosso mestre, irmãos, dentro de um estábulo. E quando eles procuraram lugar, a Bíblia diz que eles bateram nas portas e as portas não se abriram. E o único lugar que estava disposto era ali, ó, aquele estábulo. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele já mostrou a sua humildade até no momento em que ele nasceu e no lugar que ele nasceu. Irmãos, tudo é por ele, tudo é para ele, tudo é por meio dele. Nada acontece se não for por ele. O meu carro é dele, a minha casa é dele, os teus filhos são dele, você é dele, tudo é dele, por ele, para ele, a glória é dele, irmãos. Somos barro. Ninguém nos queria, mas ele nos quis. Mas pertencemos ao olheiro santo, que nos enche e que nos ajuda a fechar as roturas, as brechas que existem nesse vaso, porque nós não estamos aqui para permitir que as bênçãos deles, os milagres deles escoem por essas frestas, mas para que essas frestas sejam tapadas, para que a gente encha até transbordar, e que a gente inunde outras pessoas com esse transbordado, Senhor. Senhor, muito obrigado, Deus, porque a Tua palavra de fato nos confronta, Senhor. E esse confronto é um confronto de amor, para que a gente possa corrigir os nossos passos e caminhar na Tua vereda, que é a vereda da justiça. A própria palavra do Senhor diz que a gente deve procurar entrar pela porta estreita, porque estreita e apertada é o caminho que conduz à vida. E porque a porta é larga, largo o caminho, muitos procuram esse caminho largo. Mas nós fomos chamados, ó Deus, para caminhar e entrar pelo caminho estreito, que não é fácil, mas é o caminho que conduz à vida, e vida esta eterna e com abundância. Nos ajuda, Senhor, a procurar e a entender que todos os recursos estão em Ti, e que assim a nossa vida glorifique e exalte para sempre o Teu nome. Oramos assim, agradecidos, e o fazemos em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Aplauda bem forte ao Senhor, amados. Irmãos, eu creio que a Kelly Veloso, Maria Cristina e o Michael Robert, cara, que nome mitidinho. Cadê o Michael Robert? Michael Robert aí. Maria Cristina e Kelly Veloso são os familiares do Wilker, amém? São vocês? Estão aí? Levante as mãos aí para a gente conhecer. Pá. Como a igreja recebe os nossos amados?
Sejam bem-vindos, amados, em nome de Jesus. Com o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora e bendita do Senhor Jesus Cristo, Filho, e as consolações doces e eternas do seu Santo Espírito sejam sobre cada um de nós, não somente agora, mas para todo sempre. Que os benditos do Senhor digam amém. Amém. Que Deus te abençoe, querido, rica e abundantemente.